a gente vê muito tipo de postagem lá comparando, por exemplo, quanto você estaria ganhando se estivesse investindo 300 mil em fundos imobiliários e quanto você estaria ganhando se estivesse investido 300 mil em um imóvel, tivesse comprado um imóvel de 300 mil. Primeiro, aí aparece na postagem lá, né? Eu vi várias vezes já isso, tá? Se você tivesse investido 300 mil em fundos imobiliários, você terá um retorno mensal de 1% ao mês, pega lá o índice lá do IFIX, ou 0,7% ao mês e tal, então você teria 2.700, 3 mil reais de aluguel. Beleza. Agora, se você tivesse comprado um imóvel em 300 mil, você estaria alugando ele por no máximo R$1.500, menos imposto de renda, ou seja, estaria ganhando a metade em um imóvel físico do que se estivesse investindo em fundo imobiliário. Só que, gente, esse tipo de comparação é extremamente equivocada e não tem efeito prático. Mas por que não tem efeito prático? Por quê? Você precisa olhar esse cenário sempre no longo prazo e nunca de forma generalista. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Deixa eu explicar por que essa comparação é equivocada. Porque, primeiro, ela comete dois erros graves. Primeiro, não leva em conta a valorização do patrimônio. Tá? O percentual de valorização, normalmente apurado em cota de fundo imobiliário, é diferente do que o valor apurado no crescimento patrimonial. Você tem que levar isso em conta. Primeiro ponto. Segundo, normalmente eu vejo as pessoas fazer o seguinte nesse tipo de comparação na internet. Elas comparam um bom fundo imobiliário com um imóvel ruim. O que eu digo com imóvel ruim? Não estou dizendo que o seu imóvel é ruim e, sei lá, é feio. Não, não. Estou dizendo do ponto de vista de potencial e retorno na locação. Então, por favor, traduzam aqui o imóvel ruim do ponto de vista de locação. O imóvel pode ser excelente, extraordinário para morar, né? Mas para alugar pode não ter um retorno muito bom. E está tudo bem, se a sua opção é morar naquele imóvel, está ótimo, né? O imóvel que eu moro não tem potencial de locação muito bom, mas é extraordinário para morar, né? Então ele é um imóvel ruim do ponto de vista de locação, mas não é um imóvel ruim do ponto de vista prático, né, da utilização dele. Então, feito esse adendo, vamos adiante. Falando de investimento, compara um bom fundo com um imóvel não tão bom, com um imóvel ruim. Você precisa comparar um bom fundo com um bom imóvel. Um imóvel ruim com um fundo ruim. Por quê? Porque tem fundos imobiliários que sequer pagaram dividendos nos últimos 12 meses. O aluguel foi zero. Então, se você tem lá um imóvel que está alugando por 0,3% ao mês, ou seja, muito ruim, ainda está melhor que aquele fundo. Então, vamos lá, nós temos que comparar, né? Desculpa a expressão chula, mas didaticamente vale muito. Você tem que comparar feijão com feijão e arroz com arroz. Você não pode comparar o gosto, né? O arroz tem um gosto diferente de feijão, mas é claro, são coisas diferentes, né? Então você tem que fazer essa comparação, tem que ser uma comparação real para que aí sim tenha aplicação prática. Então você vai sair correndo, vai vender um imóvel bom que você tem e vai comprar tudo em cotas de fundo imobiliário de fundos ruins. Cara, você vai ter um rendimento inferior. Não é óbvio? É óbvio isso. Mas tem muito material na internet mostrando esse tipo de comparação, te levando a acreditar que, em qualquer hipótese, fundo imobiliário é melhor que imóvel. E isso não é verdade. Existem hipóteses em que fundos imobiliários são melhores e outras hipóteses onde imóveis físicos são melhores. Então, eu vou, inclusive, aqui te mostrar um pouquinho de como você pode encontrar isso, tá? Vamos pegar um exemplo prático aqui, tá? Até para mostrar também essa questão da diferença de valorização do fundo imóvel, de fundo imobiliário e de imóvel físico. Então, eu peguei aqui dois fundos para a gente poder fazer uma breve análise sobre eles, tá? Um dos fundos que mais pagou dividendos, dentre os fundos que estão listados no índice, no IFIX, que é o índice que mede a rentabilidade média dos fundos imobiliários, tá? Um dos que mais pagou dividendos nos últimos 12 meses foi o HCTR11. Tá? Ele é um fundo que rendeu 17,91% nos últimos 12 meses, média de 1,49% ao mês, que é muito bom. Você está um aluguel acima de 1% e tal. Beleza, mas vamos lá, calma. O valor atual dessa cota é R$ 58,20 para você comprar a cota desse fundo, tá? Mas vamos lá.
longo prazo, tá? Se você olhar o desempenho desse fundo nos últimos 5 anos, não vai ser 1,49, vai ser em torno de 1,23. Ah, mas ainda é bom. Claro, calma. O problema é que em junho de 2019, há 5 anos atrás, você teria pago R$ 112 por essa cota. E hoje ela está valendo 58. Então, se você considerar o recebimento de aluguel e a questão da valorização, ou neste caso, desvalorização do seu patrimônio, você vê que você perdeu o dinheiro no valor da cota. Né? O aluguel provavelmente não compensou isso. Então, você precisa sempre considerar o valor de recebimento desse aluguel junto com a valorização ou desvalorização dessa cota. Você tem que comparar as duas coisas. Tá? Gabriel, você pegou um fundo aí que desvalorizou, outros não desvalorizaram. Olha, você nunca vai adivinhar qual fundo que esse fundo, o HCTR11, há 5 anos atrás, era um queridinho, quer dizer, e ele acabou caindo. Aliás, caiu porque está com um percentual de inadimplência muito grande dos inquilinos que estão ocupando esses imóveis que pertencem a esse fundo. Então, você nunca sabe exatamente como vai acontecer isso, tá? Então, um fundo imobiliário não é aquela questão ali, é certo que você vai receber aluguel. Não é bem assim também. Não pode ser tão simplista nessa análise, tá? Vou pegar um outro exemplo, tá? Fundo PVBI11, tá? Que é um fundo que eu até tenho algumas cotas desse fundo, tá? Então, assim, é um fundo que eu considero bom, mas olha só, se você analisar também os últimos 5 anos, ele não caiu o valor da cota dele, né? Ele segue mais ou menos o mesmo valor negociado, tá? Só que também não subiu. Não valorizou essa cota. E nos últimos 12 meses, o aluguel que ele gerou foi em torno de 0,65% ao mês. O que, vamos lá, não é algo extremamente ruim, mas também não é bom. Ele estava pagando um aluguel melhor. Então, você tem muita oscilação dentro do mercado de fundos imobiliários, por ser um mercado de renda variável mais passível dessas oscilações, tá? Então, por isso que você sempre pegar um comparativo. O que é melhor, fundo imobiliário ou imóvel físico? Não resolve só fazer uma comparação. Você tem que olhar imóvel por imóvel e fundo por fundo se você quiser comparar. Aí você pode comparar. Qual é melhor? O imóvel que o meu vizinho construiu, que está alugando para uma malharia, que ele gastou X na construção e está recebendo tanto de aluguel, ou por exemplo, aqui, vou pegar o mesmo exemplo, ou o PVBI 11, que eu teria pago X e teria ganho tanto de aluguel, ele valorizou tanto. Aí é uma comparação mais justa, você está pegando sendo mais específico. Só para resumir, se você, nessa comparação que a gente vê muito na internet, se você tivesse pego R$300 mil e investido nesses 2 fundos há 5 anos atrás, você teria muito menos resultado do que se tivesse pego R$300 mil e investido na compra ou na construção de um bom imóvel, colocado ele para alugar, tendo esse ganho somado da valorização do imóvel, mais o retorno de aluguel que teria gerado ao longo desse tempo, né? Só pensa comigo, lembra? Eu estou olhando para 5 anos, então em 2019, os 300 mil que você teria alocado tudo nesses 2 fundos, por exemplo, tá? Você teria hoje um valor patrimonial menor, porque o fundo despencou. Em comparação, no imóvel físico, se você tivesse pego em 2019 300 mil e comprado um imóvel, certamente teria valorizado mais. Sabe por quê? É fácil, é só você pensar hoje. Olha, 300 mil compra um bom imóvel hoje? Apertado, né? Bem injusto, né? Um imóvel comercial, então, mais justo ainda. Agora, em 2019, você tinha belas opções a R$300 mil, tanto de comercial quanto residencial. Então, essa percepção, né, que a gente pode ter do mercado já é suficiente para nos fazer entender que essa comparação não é tão simples como às vezes é feita aí aqui pela internet, né? Então, se você nesse imóvel R$300 mil, se tivesse somado a locação mais a valorização, o seu ganho teria sido melhor. Porque como é que funciona com os imóveis? Os imóveis, de forma geral, têm uma boa valorização. Claro que uns têm mais e outros menos. Mas a grande maioria se valoriza bastante ao longo do tempo, né? É bem provável que caso você tenha comprado uma casa há 5, 10 anos atrás, é bem provável que essa casa já tenha dobrado ou quase que dobrado de valor, não é mesmo? Então isso você mesmo pode analisar, né?
Ou, mas eu não comprei uma casa nos últimos 5, 10 anos. Então, seu vizinho, um parente seu, analisa o que ele fez ali, você vai ver que esse imóvel valorizou, ou pelo menos a grande maioria valorizou. Isso é fato, não é opinião, né? Se você pegar também, vamos olhar índice, então tá bom, compara o IFIX com o FIPZAP, por exemplo, lá que faz uma análise do mercado imobiliário. Você vai ver que a valorização é superior do mercado dos imóveis físicos. Outro jeito de você ganhar ainda mais dinheiro com imóvel físico, tá? Você comprar um terreno e construir. Porque daí você tem, além da valorização constante que esse imóvel vai tendo depois, e claro, pode chegar a um platô, o imóvel físico pode acontecer de chegar num platô de não valorizar mais. Aí se você está usando aquele imóvel para investimento, você pode até vender aquele imóvel e começar de novo esse ciclo. Você pode fazer, não tem problema nenhum, né? Mas enfim, vamos lá. Você tem a valorização constante, né, do imóvel, só que tem também o ganho agregado na construção. Quando você constrói, você, depois de pronto, esse imóvel já vai estar valendo mais do que o valor que você aportou na construção, tá? Então, se somar isso, ou dividir isso pelo valor que você está recebendo de aluguel, colocar isso num projeto de 5 anos, você vai ver que imóvel físico é, sim, uma bela oportunidade de investimento. Tá, mas então, Gabriel, quer dizer que você está dizendo aí que investir em fundos imobiliários é ruim? Não é isso. O que eu estou dizendo é que você não pode fazer esse tipo de comparação generalista e superficial. Você diria o que é melhor, fundo imobiliário ou imóvel físico? Como se existisse um único fundo imobiliário no mundo e um único imóvel físico para ter uma base comparativa. Mas eu vou pegar e comparar índice. Tudo bem, mas o índice vai pegar o bom e o ruim. O que eu recomendo? Você investir nos dois, buscando investir nas melhores opções dentro desses dois mundos. Esse é o ponto. Aprender a investir nos dois modelos para pegar o melhor dos dois mundos, tá? E investir no mercado imobiliário da forma certa vai te trazer muito resultado. Investir em fundos imobiliários da forma certa também tende a te trazer um bom resultado. Por quê? Porque, de maneira geral, investir no mercado imobiliário é um bom negócio. Das mais variadas formas que existe para se investir no mercado imobiliário, tá? A comparação precisa ser justa, tá? Então, compare um imóvel com um bom imóvel com um bom fundo. E por um período mínimo de 5 anos, olhando valorização dele, e retorno sobre a locação dele, Nesse caso, quando se faz esse tipo de comparação, normalmente o imóvel físico ainda sai um pouco na frente.